Imagine que você é um excelente jogador e amado pela torcida do clube que te deu a oportunidade. Mas então você recebe uma proposta para jogar em um dos maiores times do mundo. Uma proposta quase irrecusável. Mas há apenas um problema. O time é o maior inimigo do seu clube do coração. Hoje iremos falar sobre a decisão de Yuri Alberto. Mas antes, é lógico, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas. O mercado do futebol é evidentemente muito disputado, talvez um dos mais disputados do mundo. E a briga não fica somente entre os jogadores para alcançar um patamar maior. Ela também é entre os clubes para conseguir o melhor para si. Obviamente, o amor à camisa move esse mercado, certo? Aparentemente não. O atacante Yuri Alberto passou pelo Internacional do Rio Grande do Sul nas temporadas 2020 e 2021. E não foi uma passagem tímida, como na maioria dos casos. No seu primeiro ano de clube, o jogador participou de 29 jogos e marcou 11 gols, além de 2 assistências, é claro. Números expressivos se comparado a outros jogadores. No seu segundo ano de clube, o jogador emplacou, só naquele ano, 19 gols e 4 assistências em 55 jogos. No entanto, no início do ano, o Zenit, da Rússia, decidiu contratar o jogador. A proposta inicial era que o jogador permanecesse por 5 temporadas no gigante russo. Mas com a conturbada situação envolvendo Rússia e Ucrânia, o jogador pôde sair. E é claro que diversos times entraram na briga para efetuar a contratação do jogador. Entre eles, o Internacional, o seu recente ex-clube. E o Corinthians, um dos piores inimigos do time gaúcho. Mas aonde entra a rivalidade entre esses dois times que não são nem do mesmo estado? Em 2005, os dois times brigavam com todas as forças pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Aquele ano que ficou marcado pela chamada Máfia do Apito. Um esquema envolvendo árbitros para manipular os resultados de partidas do futebol nacional. E um dos cabeças desse esquema foi o juiz Edilson Pereira, árbitro FIFA na época, que comandou algumas partidas do Brasileirão daquele ano. Com a descoberta do esquema, 11 jogos comandados pelo árbitro foram anulados, e o Corinthians pôde disputar novamente 2 jogos que havia perdido. Os jogos contra o Santos e São Paulo, ambos perdidos pelo Timão, que, com a anulação, teve a oportunidade de enfrentar esses times novamente. Jogando as 2 partidas novamente, o Corinthians conquistou 4 pontos. Com isso, o Inter, que antes era líder, caiu para 3º lugar. Mas a 3 jogos da última rodada, os 2 times se enfrentaram, e o jogo terminou em 1-1. Com um lance polêmico, um pênalti claro a favor do Internacional, que não foi marcado pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas. Com todos esses escândalos, o Corinthians acabou se sagrando campeão daquele ano, com o Internacional na vice-liderança. O Inter nunca esqueceu. Já em 2007, o Internacional enfrentaria o Goiás pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians estava a uma posição da zona do rebaixamento e contava com a vitória do time gaúcho para não cair para a Série B daquele ano. Mas o que ocorreu foi que o Goiás derrotou o Internacional. Óbvio que logo surgiram as acusações dos torcedores do Corinthians. Segundo eles, o Internacional teria supostamente entregado o jogo para o Goiás, isso somente para se vingar do Corinthians. Mas o ápice dessa rivalidade veio no ano de 2009, onde o Inter e Corinthians se enfrentariam pela final da Copa do Brasil. Nesse ano, o time colorado produziu um DVD. Sim, um DVD, mostrando supostos lances que o Corinthians teria sido beneficiado pela arbitragem. O presidente do Inter na época, Fernando Carvalho, entregou o DVD com os lances no dia do sorteio da arbitragem do jogo. E o presidente do Corinthians se irritou profundamente com essa atitude e até ameaçou processar o presidente do Inter. Mas o Timão saiu campeão dessa final e o episódio do DVD virou motivo de chacota. Com a decisão de Yuri Alberto de ir para o Corinthians, ao invés do seu antigo clube, a torcida do Inter ficou furiosa, chegando ao ponto de um torcedor do Internacional falar em rede nacional: "Para mim, ele não existe mais." Ele escolheu o Corinthians porque ele quis, por afinidade. Por afinidade. A verdade é, ele prefere o Corinthians do que o Internacional. Ele tem o direito? Tem o direito. Como eu tenho o direito de achar que, para mim, ele não existe mais. E você?
O que faria no lugar do jogador? Voltaria para o seu antigo clube e jogaria a Sul-Americana sendo ovacionado pela torcida? Ou escolheria o ódio da torcida do seu ex-clube, mas jogaria a Libertadores? De qualquer forma, comente, inscreva-se e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo.